Ao assistir o filme Titanic, observamos uma notável semelhança entre nossa agonia e a parábola da vaidade humana, chocando-se contra um iceberg que, devido à arrogância do capitão e à docilidade da tripulação do navio, não foi levado a sério e notado a tempo. O Titanic somos nós, uma sociedade triunfalista, cega, autocongratulante, hipócrita e piedosa com os pobres, idosos e doentes. Todos nós suponhamos que há um iceberg à nossa espera, escondido em algum lugar do futuro nebuloso, contra o qual nos chocaremos, para em seguida afundarmos ao som de uma música em uma live. Este pensamento do economista francês tem muito a ver com o Brasil nos dias de hoje. Nós estamos sofrendo, como todo mundo, as dificuldades, os problemas e a tragédia desse vírus. O Brasil se encontra hoje como o epicentro de todo esse vírus. Contágio e mortes, são mais de 23 mil mortes no Brasil. A cada dia nós registramos mais de 1.000 mortes. E o que acontece no Brasil é o que esse economista está dizendo. Infelizmente, estamos percebendo que virou uma arma política, virou momentos em que os políticos estão preocupados mais com os seus posicionamentos, com as suas ideologias, estão preocupados mais com o poder do que com as pessoas. Podemos observar quantas pessoas estão usando isso para ganhar mais votos ou ganhar mais dinheiro. Podemos ver quantas compras superfaturadas, pessoas enriquecendo, comprando máquinas, comprando produtos para combater o vírus. Percebemos que não estão preocupados com as pessoas. Assim também, podemos ver líderes de todas as classes, de todos os lugares, mais preocupados com a ideologia a se defender, com o grupo político, com aquele que as pessoas votaram, com tantas outras coisas do que com as pessoas. Infelizmente, nós estamos vivendo tempos difíceis. Quando o erro se torna uma virtude, toda virtude, então, é suspeita de erro. E é isso que nós estamos vivendo no Brasil. Nós, por mais que você se preocupa, por mais que você tenha uma virtude, essa virtude ela se torna um erro, porque muitas pessoas elas perderam a noção do que é certo, daquilo que é errado. As virtudes foram trocadas. Hoje o que as pessoas fazem de ruim parece ser uma virtude. E aquilo que é uma virtude se tornou algo ruim. Quando você decide fazer algo para o bem do próximo, as pessoas acham que você está tentando você está fazendo algo errado. Infelizmente, hoje acontece isso. Há uma briga hoje se tem que ficar em casa, se tem que trabalhar. Aqueles que precisam trabalhar, talvez é visto como pessoas ruins porque têm que trabalhar. Aqueles que podem ficar em casa também são vistos como pessoas preguiçosas que não lutam pelo Brasil porque estão ficando em casa. No Brasil, está havendo essa grande confusão. E o que se perde com isso? Se perde que os valores vão embora. Nós esquecemos das pessoas, esquecemos os valores cristãos e começamos a defender isso, aquilo, pessoas e partidos e esquecemos do principal. Muitas pessoas estão morrendo. O Brasil hoje está vivendo momentos complicados e difíceis, momentos em que nós precisávamos repensar o que estamos fazendo. Por isso, Paulo, na sua carta aos Coríntios, ele vai nos ensinar princípios maravilhosos. O princípio da misericórdia, o princípio da consolação. E nós precisamos resgatar isso no Brasil. Quando muitos estão esquecendo, nós cristãos precisamos voltar a olhar a Bíblia e a praticar aquilo que a Bíblia está dizendo, para que a nação Brasil veja que os princípios de Cristo
eles estão acima de qualquer partido político, de qualquer tempo, de qualquer tipo de acontecimento. Nós somos aqueles que foram chamados para ser luz e sal. Vamos meditar nesse texto de Paulo, a carta que ele escreve aos Coríntios? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. A igreja de Corinto era uma igreja muito abençoada, tinha muitos dons, mas era uma igreja com muitos problemas. As pessoas, em vez de colocar os dons a serviço de Deus, a serviço da igreja, eles estavam usando os seus dons para ter poder sobre o outro, para afirmar a sua posição sobre os outros irmãos. Eles usavam até esses dons como um tipo de autoajuda, para se autoajudar, ajudar o seu grupo e para que o seu grupo fosse melhor do que os outros. Nós temos aqui pessoas que tinham dons que vêm de Deus, dons celestiais, mas que estavam usando de forma errada. Paulo escreve essa carta para orientar os irmãos como que deveria ser. E é claro que Paulo então vai dizer que eles precisavam ser honestos, porque o dom é gratuito, o dom é de Deus, é de graça, e que, portanto, o dom deveria ser aplicado da forma correta. Assim, nós temos Paulo dizendo que aqueles irmãos deveriam aprender com Deus. Se Deus é misericordioso, eles deveriam ser também. Paulo então ensina que aquela igreja deveria ser mais misericordiosa. Aquela igreja deveria compreender esse Deus misericordioso, esse Deus que consola as pessoas e fazer o mesmo. Aqui nós temos Paulo ensinando essa bela ação, uma ação de você ter misericórdia para com o outro. E misericórdia é você não dar à pessoa aquilo que ela merece. Nós sabemos que Deus fez isso conosco. Quando mandou Jesus para morrer na cruz por nós, nós não merecíamos porque nós éramos inimigos de Deus. Mas mesmo assim, Deus manda o seu único filho para morrer na cruz por nós. Ele então nos perdoa, nos salva e nos convida então e nos promete até que nós viveremos eternamente com Ele no seu reino. Assim é esse Deus de misericórdia. E esse Deus, Ele pede que os seus filhos façam o mesmo. A misericórdia precisa existir no nosso meio. E junto com a misericórdia, Paulo vai dizer que esse Deus é um Deus de consolação, que Ele usa de misericórdia e nos consola também. Nos consola porque nós sofremos pelos nossos erros, sofremos pelas dificuldades que nós temos no mundo real e sofremos também pelas tragédias, por tantas coisas que nós passamos no país e no mundo. Passar por esse problema como nós estamos passando hoje no Brasil e no mundo, por causa desse vírus, é algo único. Todos estão passando por isso, todos estão sofrendo. Usar esses momentos para guerrear politicamente, ideologicamente, usar esses momentos para afastar do outro, esquecer o outro, é muito cruel. São coisas horríveis que até pensar no ser humano sem Deus, isso é maligno, não vem de Deus. Paulo está dizendo que nós precisamos usar de misericórdia, nós precisamos consolar o outro. E consolar o outro significa que eu tenho que cuidar do outro. Cuidar do outro porque o outro, ele precisa de mim.
Usar de misericórdia é saber que mesmo que o outro pense diferente de mim, que tem uma ideologia que não condiz com os princípios cristãos, mesmo que seja assim. Paulo está dizendo que se Deus me consola, eu preciso consolar o outro. Se tratando da igreja, mais ainda, eu preciso ter a sensibilidade de consolar os meus irmãos, de estar com eles, independente se eles pensam do mesmo jeito do que eu ou não. O que Paulo está dizendo é que nós não podemos mais continuar como grupos, mas ele está dizendo que a unidade ela é fundamental. Porque quando eu penso em Deus de misericórdia, de consolação, eu penso em Deus que acolhe, um Deus que constrói pontes para nós e não muros. Um Deus que nos faz entender que Ele é isso tudo e nós precisamos ser também. Nesse Brasil que está numa convulsão política, social, que quem está à frente da saúde sabe o que está passando. Quando nós olhamos para esse país assim, nós temos que começar a olhar para Deus e dizer: eu vou fazer a minha parte, vou fazer bem. Porque esse Deus que eu acredito é um Deus de misericórdia e é um Deus gracioso. Paulo então ensina aqueles irmãos na igreja de Corinto que eles precisavam consolar aqueles que estão vivendo em angústias. Paulo diz que eles precisavam compreender o tamanho da misericórdia e quanto a consolação de Deus foi maravilhosa para com eles, está sendo, e que eles precisavam fazer isso também com os outros. Paulo usa o seu próprio exemplo, dizendo que o sofrimento que ele passou, ele sabe que ele passou por causa das misericórdias de Deus, porque Deus o consolou. E tudo que ele passou é para que aqueles irmãos tenham um conforto e tenham salvação. O que Paulo está ensinando aqueles irmãos é que o que Cristo fez com Paulo, Paulo faz com a igreja. E assim a igreja tem que fazer com os outros. A consolação ela é necessária nos tempos difíceis. Nós sabemos que aqui no Brasil está se perdendo a ideia do que é fazer o bem às pessoas, perdendo a noção da solidariedade. As pessoas estão ficando mais cruéis, elas estão ficando mais cheias de si e estão esquecendo das outras. Nós temos que resgatar os princípios cristãos, que fala que a misericórdia é quando trata o outro não como ele merece, mas como Cristo nos ensina. Quando eu coloco amor acima de qualquer tipo de ódio. E quando eu mostro que realmente eu sou aquele que traz consolação às pessoas. Eu sou aquele que traz paz às pessoas. E assim é o que Deus requer de nós. Uma igreja que começa com os seus. Uma igreja que trata bem aqueles que estão precisando, que estão em angústias nesse momento. Por exemplo, o grupo de risco. É levar consolação a essas pessoas. Nós precisamos de pessoas que ajudem uns aos outros. Não pessoas que trazem mais dificuldades, mais problemas, mais separações, mais ódio. Não, nós precisamos que cada irmão lute pelo outro, levando amor, levando esse consolo cristão, incentivando as pessoas a continuar seguindo a Cristo, mesmo sendo em casa, e preocupando com elas, orando por elas, ajudando elas naquilo que elas precisam. É isso que Paulo está ensinando, que todo sofrimento, quando é sofrido por causa do outro, para glorificar a Deus, isso é bom. Isso traz benefícios enormes dentro da igreja. E é o que nós precisamos. Precisamos viver assim em sociedade. A sociedade precisa de pessoas mais amorosas, pessoas que cuidam umas das outras, pessoas que amam as outras e são capazes de consolar aqueles que estão chorando, as famílias que estão passando por esse luto tão cruel. Pessoas que viram seus entes queridos sair de suas casas e não puderam nem velar, nunca mais a viram. Assim nós temos pessoas sofrendo no nosso país, precisando de um pouquinho
de misericórdia, de consolação, precisando de amor. Assim, Paulo ensina aqueles irmãos que eles deveriam tomar essa atitude e cuidar uns dos outros. Assim como Deus fez com Paulo, assim como Deus fez com a igreja então tem que fazer com os outros. Diante disso, Paulo ensina à igreja que eles deveriam confiar em Deus. Apesar das tribulações ser algo muito difícil, ele vai dizer que eu não quero que vocês ignorem a dificuldade, o quanto eu passei por grandes tribulações, mas eu quero que vocês compreendam também que o poder de Deus, o amor de Deus que cuidou de mim e vai cuidar de todos nós. Paulo está dizendo que esse Deus, ele é confiável. Nós podemos confiar que ele está olhando por nós, ele vê todos nós, sabe do nosso sofrimento, e ele vai cuidar de nós. Assim, Paulo incentiva aqueles irmãos que eles façam a parte deles, porque Deus os chamou à obediência. Que eles têm essa responsabilidade, mas que em tudo isso confie que Deus está próximo, Deus está perto. E que Deus cuidou de Paulo nas tribulações e vai cuidar de cada um, de todos nós. Paulo incentiva aqueles irmãos a continuar orando, sabendo que a oração é de fundamental importância, porque quando oramos, buscamos a vontade de Deus e Deus então faz a vontade dele em nossas vidas. Nós somos consolados pelo Espírito Santo à medida que nós nos aproximamos de Deus, tanto na oração quanto na obediência. O ensinamento de Paulo é isso, é que nós precisamos encarar a dificuldade em nosso país, essa grande tribulação, esse grande problema que nós estamos enfrentando com o vírus e com essa falta de amor. Nós precisamos encarar isso como um momento único que Deus nos deu, para usar a misericórdia, para consolar as pessoas, mas para confiar em Deus. Saber que Deus tem controle de todas as coisas, Ele é soberano e nada foge ao seu poder, à sua soberania. Ele sabe o que faz. E são esses momentos que Deus usa para ensinar a igreja como que ela deve andar, assim como Paulo está dizendo à igreja de Corinto. Uma igreja que tinha dons, mas tinha muitos problemas, e problemas de caráter. É esse momento que Deus está usando para trabalhar o nosso caráter, o caráter da igreja, para que a igreja aprenda que ela precisa, sim, crescer mais. Ela precisa desenvolver essa santidade dia após dia. E para desenvolver isso, ela precisa confiar em Deus. Confiar que esses métodos que Deus deu, a leitura da Bíblia, a oração, a comunhão, tudo isso são coisas abençoadas de Deus para nós. É o que Deus nos deixou para o nosso crescimento. E é por isso, então, que Paulo incentiva aqueles irmãos a continuar firmes na graça de Deus, a não esquecer dos princípios que nós necessitamos nos tempos de tribulação. E é o que nós precisamos aprender nesse tempo que o Brasil está enfrentando. Nós precisamos aprender que nós somos o povo de Deus, que nós que somos a luz, é nós que somos o sal, que dá sabor, que conserva os princípios cristãos. Nós não podemos esperar pelo líder, pelo fulano, ciclano. Nós temos que fazer isso hoje, agora, em nós mesmos. Porque nós somos cristãos, nós somos o povo de Deus. Assim, meus irmãos, gostaria que cada um meditasse nesse tema, meditasse nessa proposta de Paulo para nós, meditasse naquilo que Deus tem proposto para nós hoje. E nós precisamos, sim, usar de misericórdia para com as pessoas. Nós precisamos consolar as pessoas. Nós necessitamos deixar Deus tomar conta de tudo isso. E talvez, o principal, tomar conta do nosso ser. Tirar de nós tudo que não está certo. Todo tipo de rancor, ódio, separação, inimizade. E começarmos a amar as pessoas, a cuidar das pessoas, a consolar as pessoas. O que a palavra de Deus espera é que nós tomemos uma atitude
uma atitude de obediência a Deus, de amar a Deus, mas também de amar as pessoas. Assim, nós seremos chamados filhos de Deus, filhos do Altíssimo, porque realmente nós estamos fazendo o que Deus nos chamou para fazer. Nós estamos lutando pela paz no tempo de guerra. Nós estamos lutando pelo amor nesse tempo de ódio. Nós resolvemos, sim, fazer o que Cristo fez quando Ele veio ao mundo. Ele amou sem medida. Ele cuidou das pessoas. E é o que nós devemos fazer também. Cuide daquele que Deus tem colocado no seu caminho. Faça a tua parte. E assim nós vamos crescer em santidade. Que a graça de Deus esteja sobre nós como igreja, como povo de Deus. Que continuemos a ser luz e sal. E que Deus, soberano que é, nos abençoe e nos guarde. Que Deus te abençoe sempre. Nenhum clamor de tormento pode ser maior do que o clamor de um homem. Nenhum tormento pode ser maior do que aquilo que um único ser humano pode sofrer. O planeta inteiro não pode sofrer tormento maior do que uma única alma.